Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Fasímetro? Que raios de instrumento é esse? Muita gente vai dizer que é um instrumento que mede as fases, outros que mede a sequência de fase, e são duas coisas bem diferentes. O fasímetro mede a sequência de fase e não as fases. Para que ele funcione bem, ele tem que ter sido calibrado em relação a uma referência. Claro que quem faz isso é o fabricante, que mede a sequência de fases com um osciloscópio, tomando uma das ponteiras como referência. Essa seria o 0 grau, e esse é o segredo. Você, ao medir, também deverá escolher uma das ponteiras como referência. Eu gosto de escolher a ponteira marcada com a letra R. Lembra a referência? Como o fasímetro não é feito para identificar as fases, esse instrumento da Fluke vem indicando as ponteiras por ABC. Cabe a você atribuir a fase de referência. Uma forma de representar a sequência de fase é usando vetores como na figura. São vetores que giram ao redor do ponto igual a zero. Indica 0 volt ou neutro. E numa rede trifásica eles estão defasados de 120 graus. A sequência de fase indica a sequência dos fasores ao passarem pelo ângulo zero. A referência, veja na figura A sequência que gira o motor no sentido horário. Depois da fase R, passa primeiro a fase S e depois a fase T. Essa é a sequência que gira o motor no sentido horário. RST. Se as fases T e S forem invertidas, como na figura B, a referência continua a mesma. Agora, depois da fase R, passa primeiro a fase T e depois a fase S. Essa é a sequência que gira o motor no sentido anti-horário, RTS. Ao medir a sequência de fase de uma alimentação trifásica, a sequência vai ser tomada em relação à referência R, o fio amarelo. Ao ligar as outras duas ponteiras, ST, você fecha o circuito para a medição. Se a medição indicar sentido horário, a próxima fase, a 120 graus, é a fase S, o fio azul. E a sequência fica R, depois S, depois T. RST. Essa é a sequência que gira o motor no sentido horário. Se o instrumento indicar o sentido anti-horário, a próxima fase a 120 graus é a fase T. Nesse caso é o fio vermelho. Você monta a sequência ao contrário. RTS. Essa é a sequência que gira o motor no sentido anti-horário. Mas se essa não é a sequência correta para a ligação do seu motor, para você corrigir a sequência de fase, basta inverter dois fios. Então volte a medir. O instrumento vai indicar o sentido horário e, claro, corrija as etiquetas. A aplicação mais comum é nos motores trifásicos. Uma vez identificados os fios na sequência RST, você vai ligar no motor nessa sequência e ela vai rodar no sentido horário. Se a medição indicar o sentido anti-horário, então inverta dois fios e meça novamente. A sequência da medição ficará correta. A chave aqui é que eu posso inverter quaisquer dois fios. Não precisa ser o S pelo T. Basta inverter dois fios. Isso leva ao engano da medição da fase. Não, o fasímetro não identifica a fase. Ele identifica a sequência de fase. Veja o caso a seguir. A rede trifásica sai de um transformador e é distribuída pela fábrica. Na saída do transformador, o eletricista identifica as fases seguindo a medição feita no fasímetro. Para a fábrica, essa será a referência. Nada mais lógico, é a saída do tráfego que alimenta tudo. Se o eletricista for cuidadoso, ele vai numerar os cabos. Por exemplo, 1, 2, 3 para as fases medidas, RST, ou F1, F2, F3 e por aí vai. Agora veja outro eletricista num ponto qualquer da fábrica ligando a tomada trifásica, tipo essa stack. O padrão da fábrica segue o desenho. A fase R mais à esquerda, depois a S, depois a T e depois o neutro. Essa é uma forma de ligar. Pode até ter outras, mas essa é uma. Se os cabos estão identificados, ele simplesmente vai ligar os fios 1, 2, 3 nos pinos 1, 2, 3 e pronto. Mas mesmo assim é bom conferir. Mas se os cabos não têm identificação, ele vai usar o fasímetro para medir a sequência de fase. Ele pega um fio qualquer, coloca ali a ponteira de referência R, esse fio vai no pino 1 da tomada e depois mede os outros dois cabos. Se a indicação for sentido horário, ele liga o fio com a ponteira S no pino 2 e assim por diante. Se der sentido inverso, ele troca. Liga o fio da ponteira T no pino 2 e assim por diante. No final ele vai conferir, coloca a ponteira R no pino 1, a ponteira S no pino 2 e a ponteira T no pino 3 e vai medir a sequência de fase horário, o correto. A sequência está correta, mas e os fios?
Vamos supor que tem um fusível em série com fio 1 do transformador, a fase R no transformador. Se esse fusível queimar, o eletricista, ao medir a sequência de fases, espera encontrar a falta da fase R. Mas se os fios foram trocados, ele pode medir a falta da fase na ponteira S. E isso não impediu que os motores funcionassem corretamente antes do fusível queimar. Porque para o motor, o que importa é a sequência e não a posição das fases. Então existem 3 possibilidades de ligação de uma tomada trifásica de forma a resultar a mesma sequência de fase. Veja na figura. O importante é que uma vez tomada uma fase como referência R, a seguinte tem que ser a fase S. Vamos ver agora um segundo caso, muito interessante e verdadeiramente real. Esse caso me foi contado pelo amigo Marcelo do canal Sala de Ferramentas, um canal fantástico, cheio de dicas, e se tem alguma coisa que deixa nós técnicos de água na boca, são ferramentas de qualidade. E ali está cheio, só coisa de primeira. E antes tantos instrumentos e ferramentas, ele vivenciou um caso interessante, por que não dizer intrigante, ao usar o fazímetro, ou chamar do incidente Marcelo. Ele me contou outro dia que lá no edifício dele, a concessionária veio trocar o relógio de medição. É tudo eletrônico agora. A entrada da alimentação é trifásica, 380 volts, e os apartamentos são alimentados com 220 volts. Nenhum mistério até aí. Ao final do trabalho, tudo certinho, os apartamentos alimentados. Então notaram que a bomba da água não estava ligando. O Marcelo foi lá verificar e, claro, levou seus aparelhos de primeira. Notou que o relé de detecção de falta de fase estava acionado, indicando que estava faltando uma fase. Então, Marcelo pegou seu fazímetro, mediu as 3 fases e o fazímetro indicava que havia as 3 fases. E mais, estava tudo correto. A sequência de fase e tudo mais. E agora? Que mistério é esse? Então ele foi conferir as tensões nos disjuntores e ligações da entrada e viu algo similar à foto. As 3 fases chegando no disjuntor geral, mas na saída, uma das fases não foi ligada. E nos cabos que vão para o condomínio, havia um jumper entre 2 fases. Isso explica o porquê dos apartamentos todos continuarem funcionando. A alimentação dos apartamentos é de 220, uma fase e o neutro. Mas o motor não iria funcionar. E mais, poderia queimar. E quem salvou tudo foi o detector de falta de fase, que também detecta a sequência de fase correta. Instalação bem feita essa. Mas como explicar que o fazímetro não viu nada? Será uma falha na Matrix? Mas será que dá para explicar isso? Bem, vou fazer uma tentativa, mostrando a configuração mais simples e mais comum para a construção de um fazímetro. O circuito da figura eu já analisei em um tutorial passado. Vai estar lá na descrição do vídeo. Para deixar mais claro, eu simulei no Proteus. A ideia desse circuitinho é que a tensão no ponto central, no tutorial chamei de 0R, será o zero do circuito, uma espécie de neutro. Ligando esse ponto para a ponteira S, tem uma resistência R1, o mesmo para a saída T, onde está a resistência R2. Insere um LED. As 2 resistências têm que ser do mesmo valor. Agora no ponto 0R, para a ponteira R tem um capacitor, que eu vou considerar a ponteira R a ponteira de referência. É importante saber onde está a referência nessas análise. Nesse circuito, se a sequência de fase for horária, então a tensão na resistência R1 será bem maior do que a tensão na resistência R2. E o LED 1 acenderá mais forte do que o LED 2, indicando a sequência de fase RST, que gira o motor no sentido horário. Se a sequência estiver invertida, a tensão ficará maior na resistência 2 e o LED 2 vai acender mais forte. Muito simples. Veja o desenho da análise fasorial, é muito interessante. Claro que se você quiser saber os detalhes, está lá no tutorial na descrição do vídeo. Os fasores em amarelo são as 3 fases, todas defasadas de 120 graus. Veja no gráfico ponto 0, fica deslocado do centro. Esse é o truque. Isso acontece se você escolher o valor do capacitor de forma a ter uma reatância capacitiva igual à metade do valor das resistências. Usando os fasores é possível medir a tensão do ponto 0 para a ponteira S. Isso é feito facilmente unindo esses pontos com uma reta e considerando essa reta um vetor. O comprimento da reta é a tensão entre os pontos S e o 0. Veja que para a sequência de fase RST, a tensão na ponteira S é muito maior. O vetor é mais comprido, por isso o LED 1 vai acender mais forte, indicando a sequência de fase RST, giro do motor horário.
Eu montei o circuito no simulador, liguei uma fonte trifásica de 380 volts e montei 2 voltímetros AC em paralelo com as resistências e 1 voltímetro na entrada para medir a tensão da alimentação. Veja o resultado para a sequência RST. A tensão sobre a resistência R1 é muito maior do que a tensão sobre a resistência R2, exatamente como o diagrama fasorial estava prevendo. Se as fases forem invertidas, agora a resistência R1 está ligada na fase T e a resistência R2 na fase S. Veja que agora a tensão fica maior na resistência R2, indicando o sentido da sequência de fase RTS. Veja na análise vetorial com a fase S e a fase T trocadas. Não vou mexer na referência. Veja que agora a tensão sobre a resistência R2 fica maior, exatamente como vimos no simulador. Esse é um circuito simples e que tem outras versões, como essa versão do Newton C-Braga, usando lâmpada neon. A vantagem é que a lâmpada neon precisa de 60 volts, ou ao redor disso, para acender, e assim fica mais fácil desligar a lâmpada. Com o LED, mesmo com tensão mais baixa, ele vai continuar um pouco aceso. Então, no circuito do tutorial do professor Bairros, o LED que está mais vivo indica a sequência de fase. Tudo isso para chegar no incidente do Marcelo, aquele que na montagem o eletricista ligou 2 pontos em paralelo e o fasímetro não detectou. E mais, indicou uma sequência de fase, uma loucura total. Veja no simulador, eu desliguei uma fase e coloquei a referência em curto com a fase S. Veja que agora um dos LEDs vai acender mais forte do que o outro. E no fasímetro que mede a corrente em cada ramo, todos os ramos terão correntes. E a maioria dos fasímetros comerciais não indicará falta de fase. E como um dos LEDs acendeu mais forte, o instrumento ainda vai dizer que tem sequência de fase. Nesse meu aparelhinho, que só indica a sequência, ele vai dizer que está tudo certo. E não está. E foi isso que aconteceu no incidente do Marcelo. Uma verdadeira loucura. Eu não posso afirmar que os aparelhos comerciais usem esse tipo de circuito para detectar a sequência de fase, mas que eles se comportam de forma similar, isso é verdade. Então, o que fazer? A minha sugestão é que o técnico meça antes as 3 fases com um multímetro, na escala C, é claro, mas não meça em relação ao neutro, meça entre as fases. Assim, se o incidente do Marcelo ocorrer, a tensão medida entre as fases de ampliada será 0, e o técnico vai saber que não poderá usar o fasímetro. O fasímetro só poderá ser usado se tiver tensão entre as 3 fases. Mas aqui tem a questão do conceito. Esse aparelho da figura é feito para detectar a falta de fase e a sequência de fase. Nesse modelo, você até pode escolher se quer só detectar uma ou as 2 falhas. E mais, ele ainda detecta a subtensão. Já o fasímetro é feito para indicar a sequência de fase. O fabricante espera que você ligue numa rede trifásica bem comportadinha. Nunca numa rede maluca com 2 fases jampeadas. Você viu nesse tutorial que mesmo aparelhinho inocente, como um fasímetro, é cheio de detalhes. E como todo aparelho, você deverá usar o equipamento na situação para que ele foi projetado. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!